Olá, eu sou o Dr. Adriano Francisco Cardoso Pinto, do Instituto Erecta. Hoje a gente vai tentar resumir as principais formas de tratamento das disfunções eréteis. Elas são um grande problema para os médicos que mexem com as disfunções, porque elas ainda representam um mito para a sociedade, ainda representam uma grande dificuldade para os homens na forma de tratar, na forma de conduzir. Elas ainda são difíceis de serem comunicadas, mesmo para os seus amigos, mesmo para a sua esposa, para a sua namorada. Elas representam uma grande dificuldade na forma como são tratadas pelos outros. A gente não conta isso para todo mundo, então acaba sendo muito difícil conseguir com que se forme grupos de tratamento que sejam uniformes. A gente precisa tentar resumir isso de uma forma que seja o mais convincente possível, para que você que está nos assistindo possa entender e possa ser tratado de forma adequada. A tentativa é conseguir fazer com que as pessoas entendam desde o mais simples tratamento que existe até o mais complexo. E o mais simples provavelmente é a gente conseguir uma parceira interessante e interessada. Se a gente não tiver uma parceira legal que nos ajude, a gente certamente vai ter uma dificuldade muito grande em conseguir chegar a uma relação sexual adequada, principalmente se a gente tiver dificuldades na nossa relação sexual. Depois disso, nós vamos ter que também ter uma vida adequada, nós vamos ter que ter uma vida que tenha pouco estresse. É claro que é difícil não ter estresse, mas se a gente souber regular o nosso estresse, se a gente tiver uma alimentação adequada, se a gente praticar exercício de forma controlada, acertada e que nos ajude a ter um bom corpo, se a gente controlar as nossas doenças associadas, se a gente controlar a nossa hipertensão, o nosso diabetes, se a gente comer de forma adequada, se o nosso organismo funcionar adequadamente, vai ser mais fácil para a gente conseguir resolver a nossa ereção que não está adequada. Porque a ereção, como você sabe, ela é decorrente de um enchimento do pênis de sangue. E daí, para eu conseguir fazer com que o pênis encha de forma adequada de sangue, eu tenho que ter um funcionamento adequado do meu sistema cardiovascular. E para que eu tenha um sistema cardiovascular adequado, eu tenho que ter um fluxo de sangue adequado. E para eu ter um fluxo de sangue adequado, eu vou ter que ter o meu sistema cardiovascular adequado. Então o meu colesterol vai ter que estar bem, o meu triglicerídeo vai ter que estar bem, a minha obesidade vai ter que ficar controlada, porque você sabe que os obesos têm muito menos chance de ter um sistema vascular acertado. Quem tem diabetes vai ter menos chance de ter um sistema circulatório adequado. Quem não faz exercício regular também vai ter um sistema circulatório que não é tão satisfatório assim. Portanto, a vida com um estilo mais adequado faz com que eu tenha um sistema circulatório que permita que eu tenha um enchimento peniano adequado, que vai ser o necessário para eu manter meu pênis cheio de forma adequada, para que eu tenha uma ereção adequada. O que eu posso fazer para melhorar a minha circulação e tratar os defeitos que eventualmente causem uma falha no enchimento peniano são os comprimidos que facilitam a ereção. Esses que todos já conhecemos, que são os comprimidos que causam uma melhora do enchimento peniano, que foram descobertos recentemente, até pouco tempo eles não existiam, que são da família do sildenafil, que todos conhecem por um nome comercial bastante conhecido aí na praça, que eu vou me isentar de falar, ou a tadalafila, ou a vardenafila e assim por diante. Apesar de ser remédios muito potentes e que têm tido um resultado muito eficaz no tratamento das disfunções eréteis, esses remédios precisam de ser adequadamente indicados, eles precisam passar pela mão do médico, porque eles não são sempre funcionantes. Eles podem precisar de ser adequados nas suas doses
em primeiro lugar, não é qualquer dose que vai sempre funcionar com qualquer paciente. Segundo, eles podem ter efeitos colaterais, podem dar dificuldades, por exemplo, na sua visão, eles podem dar dor nas costas, eles podem dar dor na barriga da perna, na panturrilha, eles podem eventualmente ter outros efeitos colaterais como náusea, regurgitação. Eles podem eventualmente ter efeitos colaterais com outros remédios que você está usando e eles podem interferir nesses remédios que você usa, e aí a gente vai precisar de adaptar para cada paciente qual é o melhor remédio que pode ser utilizado. Nem todos podem ser misturados com qualquer outro medicamento. Eles podem falhar ao longo do tempo, às vezes no início do tratamento a resposta é boa e depois o resultado vai se perdendo ao longo do tempo. Eles podem eventualmente sofrer algum tipo de interferência com outras situações, com outros medicamentos. Eles podem também ter uma resposta que vai perdendo o efeito e 45% dos pacientes vão, ao longo do tempo, não tendo mais função com esses remédios. São remédios que, em algumas situações cardiológicas, são completamente contraindicados, ou seja, o doente nem sequer poderia usá-los uma única vez. Então veja, apesar de ser uma descoberta médica muito interessante, que já tem aí algo em torno de 20, 25 anos, a gente não poderia usar indiscriminadamente. Então, a segunda linha de tratamento das disfunções eréteis corre o risco de não servir para todo mundo e, eventualmente, no seu caso, pode até ser um risco de ser usado sem o auxílio médico e sem uma orientação adequada. Você já fez a sua parte fazendo a sua alimentação natural, a sua mudança de estilo de vida, você já tentou usar a sua medicação oral e ainda assim você não consegue resolver seu problema com relação à disfunção erétil que você é portador. Então nós vamos partir para uma terceira linha de tratamento, que é a terapia intracavernosa. A terapia intracavernosa é uma terapia que foi descoberta bem antigamente, já não é uma novidade, lá nos anos 80, em que se aprendeu a usar a medicação injetada diretamente dentro do pênis. Ela tem algumas vantagens. O remédio injetado diretamente no pênis é capaz de produzir uma ereção muito rápida, porque é injetada diretamente no pênis. E isso é uma grande vantagem, porque eu não preciso ficar esperando 1 hora, 2 horas para que o remédio faça efeito. Eu tenho em 15 minutos, 20 minutos, eu já tenho uma ereção. A segunda vantagem é que esse remédio é um remédio de efeito muito potente. A ereção que ele desencadeia é uma ereção rígida, firme, forte. É só eu mudar a dose e eu consigo ter uma ereção bastante forte, bastante competente e que vai satisfazer o desejo de todo homem, que é ter uma ereção bem firme. Ele também é suficiente de dar uma ereção de um tempo bastante ampliado. Eu consigo ter uma ereção de 1 hora, eu consigo ter uma ereção até maior, até de 2 horas, eventualmente até mais. É só eu conseguir calcular adequadamente a dose que me leva a ter uma ereção desse tempo todo. Em sendo assim, eu posso calcular aquilo que eu quero. Eu só preciso de uma adequada orientação. Agora, existem algumas desvantagens que são importantes de serem conhecidas da nossa plateia. Isso é, em princípio, que eu preciso de ajustar a dose para cada paciente. Se eu errar na dose, eu não vou ter uma ereção competente e nem pelo tempo que eu quero. E se eu errar para mais, eu posso ter uma ereção tão prolongada que eu vou ficar com o meu pênis enrijecido por 10 horas, 12 horas,
uma situação que a gente chama de priapismo em medicina e que pode inclusive causar um dano grave no pênis, porque por muito tempo uma ereção prolongada dessa pode causar uma ausência de oxigenação no pênis e levar até a uma falta de oxigenação com morte das células penianas. Então, isso não pode acontecer, você precisa ter um treino para poder usar isso. A segunda desvantagem é que toda a aplicação intracavernosa tem que ser feita por injeção. Eu tenho que espetar uma agulha no meu pênis, na parte lateral do pênis, e isso requer um treinamento e uma agulha toda vez que eu for usar. Terceiro, essa aplicação o tempo todo, dependendo da substância que eu use, ela tem uma acidez muito grande e eu poderia causar uma inflamação no pênis, criando cicatrizes, e vai fazer com que ao longo do tempo apareçam pequenas placas, pequenas áreas de cicatriz que vão acabar prejudicando o meu pênis no uso crônico dessa substância depois de muitos anos. Por último, se eu começar a usar esse tipo de tratamento por um longo período e depois desistir de usá-lo, o meu pênis vai ter sempre uma ereção menor do que a que eu teria antes do início do tratamento que eu estou fazendo. Eu vou perder um pouco da qualidade da ereção ao final. Então, a gente acaba chegando à conclusão de que é muito bom o tratamento, mas talvez não seja um tratamento definitivo, ideal, ou aquele que vai ser permanente para o resto da vida do nosso paciente. E por fim, o nosso último e talvez o final tratamento seria o tratamento mais invasivo que existe, que é o tratamento cirúrgico, que é a prótese peniana. A prótese peniana é provavelmente o tratamento de eleição, o tratamento final, o tratamento conhecido como aquele que resolve o problema de ereção. Por quê? Porque ele é aquele que finalmente nos dá uma ereção completa, rígida, permanente. Mas ela também tem desvantagens, porque ela é um tratamento definitivo. Ela não é um tratamento em que eu possa desistir dele ao final. Uma vez implantada a prótese peniana, ela vai ser sempre definitiva. Se eu a retirar, eu não vou conseguir ficar sem a prótese peniana. Eu nunca mais vou ter um pênis competente como ele era antes da colocação da prótese. E hoje em dia nós temos basicamente dois tipos de prótese peniana. A prótese mais moderna, que é a prótese inflável, em que dentro do corpo do pênis ficam dois cilindros que são responsáveis por, quando cheios, promoverem uma ereção. O pênis se torna rígido, aumenta em comprimento, aumenta em largura, em diâmetro, e daí eu vou ter uma ereção competente e rígida para poder providenciar uma penetração adequada. O líquido que preenche esses cilindros que estão dentro do pênis é guardado dentro de um reservatório que fica escondido dentro do abdômen e passa desse reservatório para os cilindros através de uma bombinha que fica escondido no corpo da gente. Esse é o modelo inflável. E existe o modelo semirrígido, em que a prótese fica permanentemente rígida dentro do corpo do pênis, do corpo cavernoso, e durante o período de descanso, que é o período em que a gente não está tendo relação, a gente é capaz de dobrar a prótese na parte pendular do pênis, na parte que fica para fora do corpo, e a gente consegue fazer com que ele fique escondido através da dobradura. A gente é obrigado a mantê-lo escondido dentro da roupa, usando manobras
com a roupa íntima, né? Usando uma cueca mais apertada, usando uma sunga ou eventualmente algum suporte que faça com que a prótese fique dobrada. As duas próteses são conhecidas no mundo inteiro, são utilizadas há muitos anos, são consideradas plenamente adequadas no mundo inteiro, são consenso em todas as sociedades internacionais que mexem com disfunções eréteis e são excelentes do ponto de vista de agrado, do ponto de vista dos pacientes. Todos aprovam, incluindo as parceiras das pessoas que usam as próteses. Portanto, vale a pena. No entanto, é necessário que quem usa a prótese seja adequadamente instruído a respeito das suas vantagens, das suas desvantagens e da hora adequada de que a prótese seja implantada. Não vale a pena usar a prótese a não ser quando ela realmente é necessária. Então, vamos lembrar que ela é uma decisão definitiva. Então, a gente não vai poder se arrepender de tê-la colocado e decidir por retirá-la. Existem também algumas outras situações em que a disfunção erétil é associada a outros problemas, como a doença de Peyronie, em que os tratamentos serão não só cirúrgicos, como clínicos, e às vezes nós temos que fazer tratamentos simultâneos. Eu vou deixar para que a gente, num outro vídeo, fale especificamente dessa doença, porque ela é muito mais complexa para que a gente possa tratar aqui nesse tipo de situação. E além desse, tem um novo tipo de tratamento que está surgindo agora, que é o tratamento pelas ondas de choque, que a gente está aguardando uma melhor avaliação dos resultados, embora esse tipo de tratamento já tenha sido liberado pela Associação Europeia de Urologia, pela Associação Americana de Urologia, como métodos que conseguem melhorar a evolução de pacientes que tenham disfunção sexual de causa vascular. Eu acredito que esse é um resumo de tudo aquilo que a gente pode encontrar nos dias de hoje para tratamento da disfunção erétil, e a gente vai daqui para frente fazer novos vídeos para tentar elucidar cada uma dessas colocações que eu fiz nesse vídeo inicial, e aí vocês vão ter a oportunidade de discutir com a gente cada um desses itens em detalhe. Sejam bem-vindos ao nosso canal.